Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo, eu quero aqui falar sobre alguns sinais de objetos amaldiçoados, isso mesmo. Sabe-se que, já vou aqui direto ao assunto, direto ao ponto, né? Se você tiver algum pedido de oração, deixa aqui embaixo. Mas eu já vou aqui entrar direto aqui no assunto. Existem alguns sinais, viu, irmãs, de objetos amaldiçoados ou que há alguma energia, algo negativo ali naquele objeto, né? Eu já passei por várias experiências, já comentei aqui no canal sobre assuntos dessa natureza, já comentei, já relatei aqui no canal e eu quero aqui, nesse vídeo, falar apenas alguns sinais. O primeiro sinal, você sente um sentimento de ansiedade ao pegar aquele objeto, ao olhar aquele objeto. Você sente uma estranheza, um medo quando você se aproxima daquele objeto, ou um sentimento estranho, esquisito, um sentimento de ansiedade que você não consegue detectar. Comigo funciona assim, eu começo a ficar cismada com aquele objeto. Eu paraliso naquele objeto, eu começo a ficar cismada comigo, né? Talvez com você não seja assim. Mas comigo, irmãs, eu olho aquele objeto, já fico olhando, já fico ali olhando. Outrora, antes, passava despercebido. Então, eu já me conheço, já vejo ali que Deus está falando algo ali naquele objeto. O segundo sinal é você ter sonhos ou visões perturbadores. Você ganhou algo, você ganhou um presente, você ganhou um objeto e você levou lá para o seu quarto. Guardou lá no guarda-roupa, colocou no guarda-roupa, melhor dizendo, e daqui a pouco no seu quarto você não se sente mais bem no seu quarto. Você não está mais conseguindo dormir no seu quarto. Você perdeu a paz de ficar no seu quarto. Você já não se sente mais bem no seu quarto. Você tem sonhos que cachorro preto, urso preto anda te perseguindo, ou que tem uma sensação estranha no quarto. Isso é sinal de que há um objeto amaldiçoado aí dentro do seu quarto ou na sua casa. Pode ser um quadro, pode ser algum tipo de objeto, viu, irmãs? Outra coisa, um outro sinal é mudança negativa no comportamento ou no humor. Você é uma pessoa linear, tranquila. Daqui a pouco começa aquele nervoso, aquela aflição, aquela sensação de que algo não está bem, que algo que tem algo estranho. Você é uma pessoa bem-humorada, alegre, feliz, tá de bem consigo, com Deus, com os familiares, mas de repente pode ser a influência de algum objeto amaldiçoado que entrou na sua casa, ou que você ganhou, ou que você tenha comprado, ou que alguém levou para sua casa. Uma outra coisa olha o que está me vindo aqui na minha mente. Tem pessoas, irmãs, que elas podem ser bruxas, feiticeiras e feiticeiros, que pode até levar um objeto para sua casa e fingir que esqueceu. Ó, eu não ia falar isso aqui não, isso aqui nem estava aqui no script. Eu fiz um esboço aqui para estar mais organizado. Aí para a pessoa não desconfiar, irmãs, existe maldade e artimanha para tudo. A pessoa vai te visitar, aí leva aquele objeto, leva uma corrente, vamos supor que é uma correntezinha. A pessoa então já fez aquele encantamento, aquela reza, aquele voodoo, sei lá o que lá, no local lá, que vocês já entenderam. Aí leva no bolso para sua casa e joga aquilo dali, ou então finge que esqueceu em cima da mesa. Aí você olha, nossa, mas fulano esqueceu.
Aí vamos supor que aquele objeto tem um algo ali, que aquilo dali precisa ficar determinados dias naquele ambiente, ó. 7 dias. Deus está falando aqui, irmãs. Não, isso para ter efeito precisa estar lá no ambiente, deixa lá por 7 dias. Finge que esqueceu, se a pessoa te ligar, inventa uma desculpa, mas vai depois de uma semana. Olha aí, irmãs. O mal, ele age premeditadamente, viu, irmãs? Ele estuda os passos e todas as possibilidades. Problemas de saúde inexplicáveis. Você era bem, você estava bem, mas a partir de então você está com problemas de saúde inexplicáveis. Problemas de saúde inexplicáveis. Faz exames, não dá nada. Faz exames, exames laboratoriais, não dá nada. Faz uma ressonância, não dá nada. Pode ser objeto amaldiçoado ou isso é sintoma também de bruxaria, de feitiçaria, viu, irmãs? Uma outra coisa também, dificuldades financeiras e relacionamentos problemáticos. Você não tinha dificuldades financeiras, desregulou de uma hora para outra. Desregulou de uma hora para outra. Era tudo ali padronizado, você é uma pessoa coerente, você gasta de forma comedida. Eu estou falando aqui para pessoas comedidas. Eu não estou falando para aquele e para aquela que não tem responsabilidade. Tem gente, irmãs, que não tem responsabilidade, não. Compra tudo, gasta tudo, estoura o limite do cartão de crédito, já está devendo 3, 4 cartões. Não estou falando para esse tipo de pessoa, não, irmãs. Eu estou falando para pessoas regradas, pessoas controladas, pessoas comedidas, pessoas extremamente ali doutrinadas, que ali é ela, né? Ela ou ele já tem ali a sua vida regrada, de repente a situação começa a desregular, sair fora de um parâmetro que não estava. Não era daquele jeito. Então isso pode ser sintomas também de algum objeto, algo que tenha entrado na sua casa. Outra coisa, viu, irmãs? Patuá, arroz, Buda de não sei o que, traz maldição para casa, viu? Traz maldição para casa. Um dia eu vou falar sobre isso. Objetos que trazem maldição. Ferradura atrás da porta, irmãs. O que traz a boa sorte é a mão de Deus, a poderosa mão de Deus sobre a nossa vida. É Ele que muda a nossa sorte. Então, uma outra coisa aqui para fechar esse vídeo. Relacionamentos problemáticos, irmãs. Relacionamentos problemáticos. Isso é sintoma de uma influência negativa que pode ter a ver ou não com algum objeto amaldiçoado. Você tinha bom relacionamento com seus filhos, com a sua filha adolescente. De repente, ela agora só entra no quarto, fica lá no quarto. Será que não trouxe algo da escola? Será que não tem algo lá no quarto, na casa, que influencia toda a dinâmica da casa? Então, eu falei aqui nesse vídeo alguns sinais de objetos amaldiçoados. Mas, Raquel, como que eu vou resolver isso? Primeiro, orando, pedindo a Deus o dom do discernimento de espírito. Ore, jejue, se consagre, coloque louvor, peça a Deus para te revelar o oculto, o profundo e o escondido, porque Deus, ele revela. Mães, Deus, ele é muito detalhista, mas muito detalhista. Deus, ele não deixa os servos dele enganado com nada. A palavra vai dizer que certamente Deus não fará coisa alguma sem antes revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Peça ao Senhor que Deus vai te revelar, ou na palavra, ou ele vai usar alguém, ou ele vai te dar um sonho à noite, ou uma visão, ou uma revelação. Mães, Deus fala muito comigo em sonho e em visão. É aquela coisa assim, pá, pá.
Aquele é comigo, irmãs, e contigo também pode ser a mesma coisa. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Deus abençoe. Paz do Senhor. Oi, gente, a paz do Senhor, amém? Como saber se a sua casa tem espírito maligno? É isso que nós iremos ver aqui nesse vídeo, mas antes disso eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus, mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Como saber se a sua casa tem espírito maligno, se tem alguma atuação maligna, se tem algo aí escondido, influenciando a sua casa? Existe sim, viu, algumas formas de você saber e identificar se tem espíritos malignos aí dentro da sua casa. A primeira coisa é o ambiente, é o lugar, né? Aquele ambiente onde você olha, onde você identifica se há alguma sujeira, se há um acúmulo ali de sujeira mesmo, se existe esse ambiente, né? Ou será que é um ambiente limpo? Isso, irmãs, independe de ser uma casa bonita, uma casa simples. Não, irmãs, isso independe. O importante é um ambiente limpo, um ambiente asseado, um ambiente onde você chega e você observa ali uma clareza, você observa ali uma ordem, você observa ali uma limpeza. Então, isso remete muito que ali não tem nada de ruim. Agora, do caso contrário, quando há sujeira, quando há desordem, quando há ali aquela bagunça, quando há lixo, muito lixo, lixos espalhados pelo quintal, irmãs, o sangue de Jesus tem poder. Com certeza, certamente tem coisas ruins ali naquele recinto, tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui é sobre isso. A limpeza, a ordem, situações dessa natureza na sua casa. Segunda coisa é a presença de brigas, desentendimentos, falta de compreensão, falta de motivação, aquela briga entre o casal, briga na casa. Tem casas que todo dia tem uma briga, uma confusão. Tem pessoas, irmãs, que elas são influenciadas por demônios, viu? E essas pessoas, elas são causadoras por conta do inimigo. Às vezes você não fez nada que você já conhece, só porque você olhou para a pessoa. Tá olhando o quê? Raquel, dali a pessoa já começa. Tá olhando o quê? Não sei o quê. Nunca me viu, não. Irmãs. E ali já dá uma confusão na casa, já dá uma confusão no lar. Irmãs, isso é espírito maligno. Não tem aquela paz, não tem aquela fluidez, não tem aquela clareza, né? Não tem aquela paz, aquela harmonia. Presença de brigas, tem gente que arruma briga mesmo, irmãs. Arruma briga, confusão. São pessoas influenciadas por demônios. Mas, Raquel, como é que eu faço se eu estiver numa situação assim? Se afasta dessa pessoa. Se afasta. Né? Se afasta, porque isso daí, irmãs, é demônio, viu, irmãs? Isso aí é demônio, é espírito maligno. Então, uma casa onde ela sofre influência maligna, ali tem brigas, tem confusões, tem contendas, fofocas, por isso que não é bom, viu, irmãs, ficar falando de A, ficar falando de B, ficar falando de C.
A pessoa está dando vazão ao inimigo. Está dando vazão ao inimigo. Está dando ali, ó, legalidade para o inimigo atuar na vida. Ficar com fofocas. Irmãs, onde tem fofoca? Dentro de casa, aquela fofoca. Fala de todo mundo, irmãs, o mal tá ali. O mal tá ali. E o pior, dentro de casa, porque a casa ela ouve, ela adoece, viu? A casa ela ouve, ela adoece. E ali o mal, ele vai sendo ali, ó, alimentado por aquilo. Murmurações, você fala, aquilo é emanado. Murmurações também, viu? Murmuração. A murmuração também é um sinal de que há presença maligna ali naquele lugar. Então, irmãs, em nome de Jesus, são alguns sinais de que a casa ela tem presença maligna, briga, desentendimento, aquela falta de motivação. Você não tem motivação para nada na sua casa, tem algo esquisito. Você não tem aí uma motivação, só quer ficar deitado em frente a uma televisão, vendo a vida passar, né? Vendo a vida de outras pessoas ali passar. Elas estão ali produzindo, ganhando ali, né, os seus recursos financeiros, e a pessoa ali sentada, olhando aquilo dali, vendo a vida passar. Então, irmãs, ó, isso não é de Deus. A pessoa que fica ali naquela prostração o dia inteiro, então absorvendo conteúdos da internet, irmãs, o dia inteiro. Eu tô falando assim, o dia inteiro, o dia inteiro. Se estivesse ali fazendo um curso, algo, mas, irmãs, não é algo assim relevante, de uma instrução, de um conhecimento, não, irmãs, é o dia inteiro somente ali naquela passividade. Isso não é normal, não é normal, não é normal. É distração. Uma situação onde há presença maligna é quando tem distração na sua casa, por exemplo. São muitas distrações, muitas. E nessas distrações, em todas essas distrações, você não consegue buscar o Senhor. Você consegue ver Netflix, você consegue ver Discovery, você consegue ver tudo. Limpar a casa, mas aquele tempo de buscar ao Senhor. Tem pessoas que vão buscar o Senhor à noite. Aí, irmãs, a pessoa já está cansada, acaba dormindo. Como que Deus vai falar? Como que o Espírito Santo vai atuar? Então, eu quero aqui sugerir, viu, irmãs? Eu sugiro você buscar ao Senhor logo nas primeiras horas do dia. Porque se deixar isso ao longo do dia, pode ser que você consiga fazer, mas pode ser também que não. Porque o serviço doméstico, uma coisa puxa a outra, irmãs. Uma coisa leva a outra. O serviço de casa não para, é uma coisa puxa a outra. A casa ela está em funcionamento, para que ela flua, você precisa estar ali dando conta de tudo, né? Da louça, da cama, das roupas. Então, irmãs, eu sugiro que você busque ao Senhor, leia a palavra de Deus nas primeiras horas do dia, porque no dia a dia, irmãs, nós somos engolidas pelas tarefas domésticas. Leva a criança na escola, traz a criança da escola, e almoço, e a comida, e ao quintal, e a roupa, e tem que colocar a roupa, e agora recolhe a roupa, e ao petzinho, e irmãs, e a consulta médica, e a consulta odontológica, e a não sei o que, e irmãs, sugiro, busca o Senhor logo nas primeiras horas do dia. As primeiras horas do dia, porque ali você já vai estar com uma outra perspectiva mental e espiritual. Então, normalmente o inimigo, ele atua dentro dos lares colocando muitas distrações.
Então, o inimigo, o espírito maligno, ele coloca assim distrações dentro do lar para a pessoa ficar ali, ó, andando em círculo, andando em círculo. E precisamos vigiar, inclusive, com o serviço doméstico, porque você fica ali fazendo, não realiza atividades no qual você foi chamada para fazer, porque está ali presa naquela atividade doméstica, não busca o Senhor. Então, irmãs, é uma armadilha. Como saber se a sua casa tem espírito maligno? Observando todos esses fatores que eu falei aqui no vídeo. Amém? Deus abençoe e fique na paz. Gente, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo, eu quero aqui ler alguns comentários muito interessantes de vocês e eu fico assim muito feliz com esses comentários, porque eu conheço um pouco mais de vocês, eu conheço um pouco da realidade de vocês. E algumas pessoas, né, algumas irmãs têm ido também lá no Instagram, que é Raquel Mariano UFC. E eu quero aqui, viu, irmãs, agradecer a todos os comentários. E antes de ler os comentários, dar aqui alguns direcionamentos, eu estou abrindo aqui para ler os comentários de vocês, dando um direcionamento na palavra de Deus. Antes disso, eu quero perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, aqui embaixo. Mas Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana UFC. Amém, irmãs? Então aqui no vídeo, deixa eu ver aqui. No vídeo, retira esses objetos da sua casa. Esse vídeo, viu, irmãs, ele tá muito interessante, esse vídeo. Tá muito interessante porque eu falo sobre retirar, né? Alguns objetos da casa. É o vídeo número 1318. E a Fátima, ela fala assim, né? Ela fala assim. Fátima Silva, 2231. Obrigada, viu, irmã Fátima, pelo seu comentário. Ela fala assim: amor, seu vídeo em que fala de uma entidade saindo do quarto da bagunça, eu aprendi muito, inclusive nunca mais juntei essas coisas que eu não uso. Poderia fazer um vídeo falando novamente sobre isso? A paz do Senhor Jesus, a paz, amada. Vamos lá. Nesse vídeo que olha, irmãs, esse vídeo viralizou. E na verdade, né, eu não tinha maiores esclarecimentos sobre esse assunto. Eu sabia assim muito distante que tinha uma entidade da sujeira, né? Mas para mim era algo isolado, de pessoas que andavam na rua, esses andarilhos, né? Coisas dessa natureza. E eu me lembro que alguns anos atrás, hoje eu faço jejuns, mas não tão como e quanto era antes, né? Antes eu tinha algumas dúvidas do chamado, antes eu nem gravava vídeos aqui, enfim, mas era um tempo assim de muito jejum e muita subida ao monte, era muita consagração, né? Foi mais ou menos nesse tempo que Deus foi me levando lá para essa igreja onde eu estou e eu encontrei a matriarca. Deus me apresentou a matriarca, onde eu falo sobre isso, que é a pessoa que me ajudou, irmãs. E até hoje ela me ajuda. Ela é assim a minha discipuladora. Olha, eu acho que eu já conheci uma outra pessoa igual a ela, já no mesmo nível, na mesma estrutura do que essa matriarca. Eu já conheci, mas já conheci essa pessoa e essa pessoa é a filha dela. É idêntico, é igual. Não digo assim idêntico porque não existe duas pessoas iguais, mas irmãs, a filha da matriarca
Olha, mas é a Xerox assim, né? E outra pessoa igual a ela, irmãs, só a filha dela, né? Que é a filha dela. E mas vamos aqui ao vídeo aqui, irmãs. Vamos aqui. São pessoas muito difíceis de encontrar na vida, viu, irmãs? São pessoas difíceis de encontrar na vida, mas vamos lá. Devido à sabedoria, devido a uma série de coisas, né? São pessoas muito especiais e difíceis de se encontrar na vida. Se você encontrar uma pessoa dessa na vida, é uma, duas, é difícil de encontrar, viu, irmãs? Mas vamos lá. Não estou me referindo a pessoas perfeitas, mas vamos lá. E foi nesse período de descoberta, de ministério, foi nesse período de muito jejum, né, muita consagração, e eu comecei a orar pelo quintal. Eu estava em um jejum de 21 dias. Eu comecei, viu, irmãs, a orar pelo quintal. E eu me lembro que eu aqui nesse recinto aqui onde eu gravo os vídeos, que é o local assim onde eu oro, enfim, eu comecei a estender as mãos, né, então a janela aqui, essa janela aqui, essa janela aqui. E eu estendendo as mãos, né, para o quintal, que o quintal é aqui, né, não era assim um quarto, ela falou aqui, né, a Fátima, não era um quarto, amada, não era um quarto, era uma casinha de madeira, eram 4 paus assim de madeira, acho que era caibro, ou perna de 3, não sei, acho que era caibro assim, um telhado que a minha parente, né, colocou assim, e ali, irmãs, toda espécie de coisa. E eu, no meu espírito, eu não sabia nada, eu não tinha esclarecimentos. No meu espírito, eu fui levada, impulsionada pelo Espírito Santo a orar pelo quintal. E eu me estranhei naquela oração, né? Eu me estranhei naquela oração, mas fui me deixando levar pelo Espírito Santo de Deus. E fui orando, fui orando, fui orando. Eu estava aqui em pé, né, de mãos estendidas. Eu não senti de ir lá para o quintal. Em um determinado momento eu voltei para o joelho novamente e continuei a oração. E nisso, irmãs, que eu estava orando, eu vi essa visão dessa velha, né? Dessa velha. Irmãs, eu orava muito. Hoje eu oro. Hoje a vida vai mudando, né? As coisas vão mudando, as responsabilidades, a nossa vida, Deus vai guiando assim para uns direcionamentos, né? Mas, irmãs, e Deus me deu essa visão, é uma visão rápida, né? Geralmente visões que Deus me dá é algo rápido. E uma velha, né? Um espírito, um demônio, né? Uma entidade velha, com lenço na cabeça, mas assim, outros cabelos assim, tudo para fora. Irmãs, a imagem horrível. Saia suja, rasgada, roupa suja rasgada, com uma trouxa. O que me chamou a atenção era uma trouxa suja, velha. E ali, né, naquela visão, eu falei, Senhor, o que que é isso? É uma entidade, Raquel, da sujeira que se alimenta. Na hora Deus me deu discernimento, tá? Ela se alimenta dessa bagunça, dessa desordem. E ali aconteceu uma coisa que eu falei para os meus familiares aqui, né? Que viviam aqui comigo na época. Falei, olha, aconteceu isso. As pessoas não creram muito, deram descrédito. Eu não entrei assim em maiores detalhes, né, para poder tirar, né, para eles me ajudarem a tirar, né. E ali não me deram muito crédito, não, mas deram muito crédito. Passou mais uns tempos. Eu falei, Jesus, é eu e o Senhor, me ajuda, me dá força. E ali, irmãs, graças a Deus foi resolvido e as coisas começaram a andar aqui nesse lugar. Com o passar dos anos, as coisas começaram a mudar aqui nesse lugar. Graças a essa visão e revelação que Deus nos deu na época. Então, eu gravei um vídeo, né? Quem sabe eu gravo um outro vídeo em maiores detalhes, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas eu quero concluir, né? Vou até concluir aqui esse vídeo, né? Com esse comentário. Mas foi um momento assim de muita consagração. E encerrando aqui esse vídeo, depois eu vou gravar um outro vídeo sobre isso.
Irmãs, ó, coisas ocultas, tá? Coisas ocultas, Deus está mandando eu prosseguir aqui. Coisas ocultas, esquisitas, estranhas, nós não vamos alcançar na superficialidade. É necessário, dá trabalho, irmãs. Uma consagração, uma busca, um jejum intenso e leitura da palavra. Então, eu quero aqui falar para você, no nome de Jesus, eu teria acesso a essas informações no nível da espiritualidade que está aqui em cima, eu aqui no carnal, alimentando a minha carne, comendo de qualquer maneira, sem me apartar de coisas ruins, não me guardando, não me resguardando, sem ler a palavra. E outra coisa, irmãs, leitura da palavra. Porque você lendo a palavra ela vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. Ela vai entrando, vai entrando, vai entrando. E ali aquilo vai te libertando, vai tirando coisas do mundo. Nós precisamos nos libertar todos os dias, porque a todos os instantes aqui na Terra, nós recebemos muitos bombardeios do mundo. É música do mundo que vizinhos colocam alto. É um lugar na rua que você passa, que você vê uma cena que, né? Às vezes irmãs, nós somos bombardeados pelo mundo. E aquilo, se nós não nos limparmos com a palavra de Deus, não tem como. Então, eu lembro, né, que até a matriarca, ela passou para mim 40 capítulos por dia. E eu tive, assim, muitas vitórias naquela época. Então, irmãs, era uma consagração intensa. Por que, irmã Raquel, ler a palavra? Irmãs, porque o inimigo, ele não aguenta a palavra. Ele não aguenta onde tem palavra. Então, libertação só vem através da palavra. Eu creio que uma das piores coisas que tem é você expulsar um demônio de uma pessoa, porque quando você expulsa e você não trata daquela pessoa, você não coloca, você não ensina aquela pessoa, você não cuida daquela pessoa, mandando ler a palavra, busca do Espírito Santo, irmãs, vai vir mais 7 piores. Quem está entendendo aqui? Então, irmãs, nós precisamos de libertação diariamente para tirar o ego, a vaidade, amém? Se eu não tivesse aquela consagração naquela época, eu teria acesso a essas informações e outras informações que Deus ainda me dá, ainda no dia de hoje. Hoje eu faço jejuns, mas é assim, de uma forma bem diferenciada, por conta de alguns aspectos na minha vida, né? Sobretudo, alguns aspectos pessoais, né? Nos quais eu não quero aqui entrar muito em detalhes, porque eu não sei para onde que vai esses vídeos. Então, eu tenho que ter aqui muito cuidado, muita cautela aqui, às vezes, em algumas situações. Mas Deus ainda hoje me dá algumas informações no qual eu teria acesso se não fosse por uma... deixa eu fechar aqui. Pronto, melhorou aqui, melhorou. Se não fosse por uma... Porque o sol tá maravilhoso, mas dá reflexo aqui. Então, eu creio que o vídeo não fica muito bom, mas vamos lá. Irmãs, jamais eu teria acesso a essas informações, né? Hoje eu faço jejum, mas eu faço assim de uma forma bem diferenciada por conta de vários aspectos. A nossa vida vai mudando, né? E Deus nos dá sabedoria. Vamos fazer um trato, né? Eu e você aqui. Se você quiser ter acesso a algumas informações da sua vida, alguns acessos, aquilo que vai acontecer, porque só Deus conhece o nosso futuro, nós não sabemos. Cuidado ao assinar contratos, ao fazer aliança com pessoas. Até isso Deus nos livre, irmãs e irmãos. Então, assim, é uma experiência muito forte. Eu comecei aqui esse vídeo para ler vários testemunhos, né? Vou gravar outros vídeos falando aqui sobre alguns comentários, mas aqui eu só vou ficar nesse comentário porque eu não vou ficar falando as coisas aqui de forma superficial para vocês, escondendo informações, não.
Aqui é a irmã Raquel pela irmã Raquel. Então, eu preciso ser sincera, honesta, diretiva. Eu gosto de ser focada, né? Eu não vou ficar aqui falando, floreando e correndo aqui com o assunto, mas eu já vou encerrar esse vídeo para não ficar longo. Eu vou ler um outro comentário de uma outra irmã e eu pretendo ser também incisiva ali, ter foco no que Deus me direcionar. Mas o que eu quero falar é isso: existem coisas na sua vida que só a consagração vai te ajudar. Amém, irmãs? E se você quiser ajuda nesse sentido, eu posso te ajudar e auxiliar com a mentoria. Tem um custo, mas o custo é simbólico, viu? Se você quiser e assim desejar. Amém? Que Deus abençoe. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Fica na paz, Senhor.